Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de segunda 21 e 21. A live aí que falamos sobre autoconhecimento através da luz da constelação sistêmica familiar. E hoje vamos falar de quebrando crenças de escassez, a visão da constelação sistêmica familiar. Então, se você conhece alguém que está sofrendo com problemas de escassez, já convida e já chama para assistir a nossa live de hoje. Está imperdível. Para todos vocês que alimentam aí as crenças, né? Sobre crise, sobre escassez, e tudo isso acaba influenciando a sua vida. Como que a constelação pode te auxiliar e te ajudar, tá? Então vou dar um tempinho aí para vocês já convidarem as pessoas para assistirem a nossa live, tá? Bom, vamos entrando aí. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Boa noite, Tatiana. Bom, vamos lá. Boa noite, Bruno. Boa noite, Marcelo. Sejam bem-vindos aí. Muito obrigado, Bruno, por curtir a live. Boa noite, Shirley. Boa noite, Vera. Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa live de segunda 21 e 21 com o tema escassez, né? Quebrando as crenças de escassez para vocês que estão com problemas financeiros, como que a constelação pode te auxiliar, pode te ajudar, tá? Então já convida as pessoas aí que você sabe, que conhece, que está com problema financeiro, tá? Boa noite, Luísa. Boa noite, Maria. Boa noite, Vanessa. Sejam bem-vindas aí. Boa noite, Liz. Beijo. Boa noite, Roberta. Seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Não dá pra ver. Bora lá, pessoal. Bom, então hoje um tema bem específico, bem forte, que é a escassez financeira. Principalmente nesse comecinho de ano, todo mundo fica aí preocupado, apertado, com várias situações. Obrigado, Bruno. Bora lá. Boa noite, Lia. Seja bem-vinda. Com a situação financeira, né? Quais são os reflexos, o que está acontecendo aí na nossa vida. Boa noite, Lobo. Seja bem-vindo. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Gabriela. Sejam bem-vindos aí. Bom, e é muito importante falarmos sobre isso, pois muitas pessoas estão presas nesse padrão de escassez e é algo que vem aí da família, né? Da construção social. É um tema que a gente fala bastante, mas sempre é bom falar de novo, sempre é bom relembrar, para que quanto mais pessoas estejam libertas, melhor vai se tornando o nosso país, o local onde nós queremos viver. E nada melhor do que entender de onde vem, né? Quais são as raízes dessas crenças, né? Que acabam gerando escassez e sofrimento para você e para toda a sua família, tá? Então nós vamos falar bastante hoje sobre essas crenças, tá? Então a gente convida aí a chamar aí, né, seus familiares e amigos que precisam entender e conhecer um pouquinho mais sobre a constelação, tá? Então vem conosco aí nessa noite de segunda falando um pouquinho sobre a prosperidade, né? Falar de escassez ninguém gosta. O problema aqui é justamente olharmos para a prosperidade, tá? Quem aí de vocês nunca ouviu, né, que o ano no Brasil só começa depois do carnaval? Começo de ano ninguém tem dinheiro, todo mundo está viajando, né? Então são várias crenças aí que vão construindo no nosso inconsciente. Muito obrigado, Bruno. Vão construindo no nosso inconsciente uma situação que não é favorável para a construção da nossa vida, para a nossa prosperidade. Todas essas crenças limitam o nosso poder, a nossa força de ação e colocam nossa vida em uma posição de letargia, uma proporção ali, uma produção de escassez, de sofrimento, e acaba gerando procrastinação na nossa vida. Então é como se a gente não pudesse acelerar, a gente não pudesse investir, a gente não pudesse fazer enquanto não passar essa fase do ano. E muitas pessoas acabam sofrendo e entrando, né, nessa vibração, nessa frequência. Então essa live de hoje é para romper esses paradigmas, essas visões tão negativas que colocam tantas pessoas em sofrimento aí, tá? Então vem comigo nessa noite. Boa noite, pai, benção, seja bem-vindo. Boa noite, Natália, seja bem-vinda. A Cláudia comentou aqui, né? Bobeiro, o ano começa a partir do momento que está em movimento a trabalhar, né? Então é isso aí, nós temos que trabalhar, temos que movimentar, né? Dinheiro é movimento, né? Então se você não entende essa frequência do dinheiro, naturalmente você vai viver sofrendo ali, correndo atrás dele. Sempre vai ficar altos e baixos.
se você é aquela pessoa que parece que ganha dinheiro, ele entra num bolso e já sai no outro, nunca fica nada para você, parece que sempre você precisa estar endividado, quando você ganha um dinheiro a mais tem que ter um problema, né? Então, justamente, essa live é para falar para você se libertar desses padrões, tá? Boa noite, mãe, benção. Boa noite, Lua. Boa noite, Vera Lúcia. Boa noite, Geilson. Seja bem-vindo. Obrigado, Bruno. Bora lá, pessoal. Lembrando que essa live ela tá nas 3 plataformas aí, YouTube, Instagram e também o TikTok. Então, curte aí a nossa live para chegar para mais pessoas também, tá? E se você conhece alguém que está sofrendo com esses problemas financeiros, que sempre tem um problema, já convida, traz para a live e vamos desbloquear e vamos romper esse paradigma que essa pessoa que é especial na sua vida está sofrendo, está vivenciando, tá? Bora lá. Bom, tomar uma aguinha aqui que o homem não é de ferro, né? Bora lá. Bom, iniciando aí com uma frase do Bert Helling para vocês, tá? O sucesso na vida e nos negócios está ligada ao lugar que ocupamos em nossa família e à honra que damos aos nossos pais, tá? Quando nós construímos essas crenças, construímos essa sugestão de mundo que é da escassez, da falta, do problema, da dor, do sofrimento, é como se nós mesmos tivéssemos presos também em crenças de não aceitação de quem nós somos verdadeiramente, quem nós viemos para ser nessa vida, não aceitando a nossa vida e com isso começamos a desenvolver esse padrão de dor e sofrimento. Por isso que é muito atrativo para as pessoas se colocarem nessa posição de vítima, nessa posição de dor e sofrimento que muitas pessoas estão engessadas, tá? Boa noite, Maria do Socorro, seja bem-vinda. Boa noite, Carlos, seja bem-vindo. Então, a live de hoje é justamente para rompermos com esses paradigmas, tá? Comenta aqui qual que é a sua crença sobre o dinheiro, que está te limitando, que está travando aí a sua vida financeira. Eu já falei algumas aqui hoje para vocês, né? Boa noite, Esmeralda. Boa noite, Golias. Seja bem-vindo. Falei aí que o ano só começa depois do carnaval. Tem que o dinheiro é sujo, né? São várias crenças que acabam nos limitando, que acabam travando, né? Então tudo isso, o que é uma crença, né? A crença é como se fosse um muro ao qual, né, o alicerce ali, que é a nossa realidade, que a nossa vida é construída. E cada um desses tijolinhos que são colocados, né, nessa parede, nesse alicerce para que sustente a realidade que você vivencia hoje, são condicionados e assentados pelos seus pais, pelos seus ancestrais, pela sociedade, pela religião, né? Tudo isso são tijolinhos que são colocados, que naquele momento são muito importantes, fazem parte da sua vida, mas não quer dizer que eles ficam para sempre. Então o convite dessa live hoje é a gente aprender a trocar esse tijolinho que não te serve mais, para poder mudar, para transformar a realidade, você continuar subindo e aumentando o seu nível de vida, tá? Bom, então vamos lá. Comenta aí pra mim qual que é a frase aí, qual que é a crença sobre dinheiro, né? Então vamos lá, só para dar um exemplo aí do tijolinho para vocês, tá? Como exemplo, né? Dinheiro é sujo, tá? Pra quem que dinheiro é sujo? É um tijolinho que tá lá embaixo quando você é criança. Tá naquela fase oral que tudo para você conhecer você tem que colocar na boca. Então quando a mamãe fala para você que o dinheiro é sujo, é porque naquele momento você não pode ficar pegando o dinheiro e colocando na boca. E a crença muitas das vezes não é nem tanto a bactéria que você pegaria ali com o dinheiro, mas o risco de você engolir aquela moeda, que não faria bem e teria um problema aí para você. Então é hora de você trocar esse tijolinho, entendendo que o dinheiro ele não é sujo na visão do adulto, ele é sujo na visão da criança. Então foi uma forma como seus pais tinham para te falar. E com isso, hoje você entende que sujo é aquilo que as pessoas fazem de errado com o dinheiro, que você não faz. O dinheiro ele precisa ir para a mão das pessoas que vão fazer coisas corretas, coisas certas. E aí sim você vai conseguir fazer coisas melhores para esse mundo. Então isso nós vamos trocando e substituindo esses tijolinhos, tá? Bom, a Cláudia comentou aqui, né? Eu tenho livros e já li
A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Muito bom. Excelente, Cláudia. O Napoleão Hill é fantástico, né? Tem vários livros aí que ajudam bastante. Boa noite, Fran. Boa noite, Kate. Sejam bem-vindas aí. Boa noite, Carla. Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal do YouTube. Lembrando que eu não consigo ver. Manda uma boa noite aí que eu consigo ver, tá? Bom, outra frase. Dinheiro não dá em árvore, né? Quem que nunca ouviu aí essa frase quando era criança, né? Boa noite, Luana. Seja bem-vinda. Dinheiro não dá em árvore. Por que será que seus pais falaram isso pra você? Será que eles não tinham ali também frustrações de que o dinheiro deles estava acabando, eles não tinham como falar para você? Entendendo que o dinheiro naquele momento estava difícil, estava complicado para eles conseguirem ganhar, para eles poderem proporcionar na velocidade que você tinha? Só que essa dificuldade, esse problema é deles, não é seu. E aí quando você entende que o fluxo de dinheiro não é um fruto da árvore, né? Você começa a trocar esse tijolinho. Essa live ela vai falar muito aí do pessoal da engenharia, da construção civil, porque nós vamos romper e quebrar vários tijolinhos desses para assentar novos tijolinhos, tá? E quando a gente fala em crença, não quer dizer que essa crença vai ser para sempre. Essa crença ela serve para você subir mais uma fileira de tijolos nessa parede. E aí quando você precisar subir mais lá na frente, você vai trocar essas também. E vai ficar substituindo. A vida é dessa forma. É assim que a gente cocria, é assim que a gente cria novas realidades na nossa vida, né? A Cláudia comentou aqui, né? Exatamente, sempre ouvi isso deles, né? Então, justamente, é entendendo que o dinheiro, ele é um fluxo, ele é uma energia que precisa ser traída. E, principalmente, né? Na visão, na época dos nossos pais, esse dinheiro, ele, para ser feito, ele tinha um processo mais específico. Hoje a gente tem várias fontes de renda. Hoje tem várias maneiras de você ganhar dinheiro. Já é diferente lá atrás, porque lá atrás você tinha ali todo um processo de trabalho. Hoje, com a difusão da internet, nós temos várias formas, várias possibilidades de fazer dinheiro, de trabalhar de formas diferentes, tá? Então, bora lá, pessoal. É difícil ganhar dinheiro honestamente. Quem que nunca ouviu isso aí? Que no Brasil, para você ganhar dinheiro honestamente é muito difícil. Quem que nunca ouviu isso aí? Comenta aí, por favor. Quais são as outras crenças? Quando você ouve falar dinheiro, o que que vem na sua mente? O que que você sente quando chega uma boa quantia de dinheiro na sua mão? O que que passa pela sua cabeça? Exemplo aí, ó. Chegou uma quantia que é 10 vezes o seu salário, o seu rendimento mensal. O que que você sente? Qual que é o sentimento que vem à tona? Fecha os olhos aí e imagina como se fosse você receber essa quantia de 10 vezes o seu rendimento mensal na sua mão agora. O que que você faria? O que que você iria sentir com esse dinheiro todo na sua mão? Se não trabalhar muito, não vai ter sucesso. Quantas vezes as pessoas não colocaram crenças na nossa mente, na nossa vida, que ganhar dinheiro é muito difícil. E se não for com trabalho duro, você não vai realizar e você não vai conseguir. Boa noite, Júlia. Boa noite, Demétrio. Seja bem-vindo. Então, pessoal, cada uma dessas crenças, elas são consolidadas, elas são colocadas na nossa vida justamente para que a gente passe para o momento final, para que a gente passe para uma outra fase da nossa vida. Só que muitas vezes a gente arrasta essas crenças por muito tempo na nossa vida. Imagina se você estivesse carregando o mesmo prato de comida que a sua mãe colocou para você quando você tinha 1 ano de idade. Essa comida estaria boa para comer hoje ou ela estaria imprópria? Então aquele ensinamento, aquele condicionamento foi bom para aquele momento lá atrás, não para o hoje. O hoje é diferente. Hoje é outra situação, hoje é outra visão de mundo. E o nosso trabalho aqui é justamente alinhar, trazer uma condição diferente, né? Alegria, fartura e viajar. Ok. Então vamos analisar o porquê que você não pode ganhar isso em um único mês. Por que isso tem que ficar condicionado a ganhar só de uma forma diferente? Por que você não consegue fazer isso? Vamos analisar, coloca sua mente para pensar. Como seria para você ganhar esse dinheiro hoje, né? Você colocando aí as 10 vezes o seu rendimento mensal, o que você precisa fazer para ganhar esse dinheiro hoje? Quais são as possibilidades que estão na sua vida hoje para você conquistar esse dinheiro?
Boa noite, Vanusa, seja bem-vinda. Pessoal, eu sei que é um saco ouvir falar de dinheiro quando a gente está precisando de dinheiro. Principalmente nesse momento que está todo mundo preocupado como vai pagar os impostos, como vai pagar o material escolar, como vai conseguir, né, fechar ali a fatura do cartão. Eu sei que está difícil, mas se você não tocar nessa ferida agora, ano que vem você vai repetir esse mesmo processo. Se você não mudar drasticamente a forma de você olhar para o dinheiro nesse ano de 2025, te garanto que no ano de 2026 vai começar dessa forma ou até mesmo pior, tá? Precisamos olhar de forma diferente. Comenta aí quais são as frases que você já ouviu sobre dinheiro, tá? E essas frases, elas são... Boa noite, Nalva, seja bem-vinda. Essas frases, elas são condicionadas, igual eu falei lá atrás, né? São frases que são condicionadas pelos nossos pais, ancestrais, pela sociedade, pela igreja, pela escola. Tudo isso são colocados, né? Igual eu falei, são pequenos tijolos que são colocados, né? Como um muro que vai sendo construído para gerar a nossa realidade, né? E aí, quem já ouviu que se tiver dinheiro, né? Como rico, não entra no reino dos céus. A religião muitas vezes limita, tá? Eu não estou falando aqui mal de nenhuma religião. Eu só estou trazendo uma crença que se você não estudar e não pesquisar, você vai ficar preso nesse estágio. Quantas pessoas às vezes não acreditam que para ser uma pessoa boa precisa ser humilde, precisa não ter muita condição financeira, né? A Cláudia comentou aqui pra gente, ó. Eu tenho 3 fontes de renda e ainda está pouco na atual conjuntura que se encontra o país. Sim, só que nós estamos nesse mundo, nós estamos nessa realidade. O que eu posso fazer nessa realidade? Quando eu me posiciono que existe algo externo a mim que me impossibilita, né, de ganhar, de ter mais, eu estou me colocando numa posição que o outro é mais forte e que eu sou fraco. Eu estou me colocando na posição de vítima. E Cláudia, você leu os livros do Napoleão Hill, nós não podemos entrar nessa frequência. Então, olhar para essa situação, eu sei que às vezes é preocupante, às vezes a gente se atenta, mas é colocar a sua mente para produzir mais possibilidades, para que essas 3 fontes de renda você consiga escalar esses negócios, para que você consiga substituir às vezes uma dessas fontes de renda por alguma outra que seja mais rentável. E o que vai acontecer pelos nossos governos, o que vai acontecer pela situação externa, você vai se proteger e se defender com essa fonte de renda que vai render mais para você. Ali a Mara comentou aqui pra gente: desde pequena ouço que dinheiro não traz felicidade. Tem um áudio muito legal que tá saindo na internet agora. Mas, né, ele não traz também dinheiro, não traz felicidade, mas se você olhar que a felicidade também não tá na pobreza. Se você não tiver dinheiro, você também não fica feliz. O dinheiro, ele é um potencializador. É muito mais fácil você potencializar coisas boas através do dinheiro do que na falta dele. Pensa só, se hoje você vai fazer uma festa de aniversário para o seu filho, né? Vamos colocar sua filha aí com 15 anos, você quer fazer uma festa de aniversário para ela. Ela vai ser mais feliz com a festa que você pode proporcionar, da maneira que ela quiser, ou se você não tiver condições. Então é sempre entender que o dinheiro, ele não, por si só, ele não faz nada, ele é um agente neutro. Ele é um agente multiplicador da sua intenção. Se o seu coração é bom, se o seu coração tem coisas boas, você gera coisas boas, ampliadas através do dinheiro. Mas se no seu coração existem coisas ruins, o dinheiro também vai potencializar essas coisas ruins, né? A Nalva também comentou, também ouvi isso muito provavelmente deve ser na infância, né? A Cláudia, exatamente. Na infância e até hoje, que dinheiro não traz felicidade, né? Exatamente. Dinheiro, ele não vai levar felicidade para ninguém, mas experimenta ficar sem. Então, por que colocaram essa crença na nossa mente? Por que foi condicionado isso pra gente? Quantas pessoas no seu ciclo social que sofreram, que
por conta do dinheiro. Teve um histórico ali de uma herança que foi complicada, que foi difícil, né? O Bruno comentou aqui, ó. Já ouvi também que o dinheiro é o ticket para o parque de diversões, que é a vida. Ótimo. Agora a gente vai começar a entrar nas crenças boas, né? Dinheiro, né? Dinheiro é o ticket para o parque de diversões, que é a vida, né? Igual eu falei, o dinheiro, ele é um potencializador, ele potencializa. Se você tem um coração bom, vai gerar coisas boas. Se você tem um coração ruim, vai gerar coisas ruins, tá? A Cláudia comentou aqui, eu quero mais e mais, já está chegando a quarta. Ok, então vamos observar. Obrigado, Carlos, por compartilhar a live. A Cláudia comentou aqui, né? Temos que parar de romantizar a pobreza. Exatamente. A pobreza, ela só gera dor e sofrimento. É uma possibilidade de crescimento, tá? Tem pessoas que é através da pobreza que vão evoluir e crescer. Mas não é o único caminho. A gente tem vários caminhos de crescimento, de desenvolvimento. Mas se você não olhar de forma diferente para essa situação, você vai ficar repetindo o mesmo padrão para sempre. E por que aconteceu isso? Por que vocês têm que ouvir essas histórias marcantes na infância de vocês? Porque muitas das vezes lá atrás, você teve um ancestral que faliu. Teve uma briga muito grande de família por conta de dinheiro. Por conta de uma merreca de miséria, né? Não era nem herança, era miséria. Né? Quantas vezes você já não ouviu que foi repartir lá e não sobrou quase nada da repartição? Não dava para comprar nenhum lote. No meio do nada. Mas teve briga, teve discussão, teve conflito. Então esses conflitos, esses eventos traumáticos geram dor e sofrimento para os seus ancestrais. Exatamente, o Bruno falou uma verdade aqui bem absoluta e bem forte, né? Por falta de dinheiro, muitos relacionamentos acabam. Quantos relacionamentos, quantos casamentos acabaram pela falta do dinheiro? Né? É uma frase lá que o Cláudio Duarte fala muito, né? Experimenta ficar sem dinheiro para ver o que vai acontecer quando você chegar em casa. Então, essa visão de mundo que os seus ancestrais tinham, ela não cabe mais para 2025. 2025 você precisa atualizar a sua visão de mundo. O que você está enxergando no mundo? Como é a realidade que você está criando? Os negócios que você desenvolvia lá no passado, vamos lá, Cláudia. Os negócios que você desenvolvia lá no passado, pode ser que às vezes esse ano eles não estão fluindo, não estão acontecendo. Cada ano tem uma frequência, tem uma vibração. E aí imagina a crença que está lá dos seus ancestrais lá de trás. Eu estava dando aqui o exemplo da marmita. Imagina que os seus pais fizeram uma marmita de comida para você há 20 anos atrás. Você consegue se alimentar dela hoje? Não. Já apodreceu, já deteriorou. Da mesma forma são as crenças. E para você se atualizar, você precisa fazer o download da atualização. De novos pensamentos, nova visão de mundo, novo entendimento do que é a sua vida. Se você olha para o futuro embasado naquilo que você fez como herança dos seus ancestrais, como métodos, automatismo, como crenças, não vai servir. Você precisa se atualizar, você precisa olhar de forma diferente para o futuro, construir um futuro diferente. Então, Cláudia, recomendo, observe aquilo, né, que você faz que está dando resultado. Aquilo que não dá, precisa ser atualizado. Ah, não, Daniel, tem uma rendinha aqui que, beleza, tá pagando aqui a conta de luz. Ok, beleza. Mas quanto tempo que você gasta para fazer isso? Será que não seria mais viável você focar ali em outra área? Então tudo isso está ligado à escassez. Por quê? Precisa trabalhar muito, precisa fazer muito, tá? E não, pode ser leve, pode ser mais fácil. Depois, dá uma pesquisada na teoria de Pareto, tá? Basicamente, na teoria de Pareto, tinha ali uma plantação de tomates e eles começaram a observar e perceber que apenas 20% dos tomates produziam mais de 80% de toda a plantação de tomates. E aí eles perceberam, na teoria de Pareto, focar o máximo do potencial nesses 20% desses pés de tomate. E isso você vai ter mais lucro. Então, é focar maior parte do seu tempo naquelas fontes que geram mais renda para você.
Boa noite, Alex, seja bem-vindo. Bom, então, quando a gente observa quais são essas crenças dos nossos ancestrais, nós precisamos separar o que são as crenças deles, como honrar esses ancestrais sem assumir e reviver novamente a crença deles, o estilo de vida deles, né? Ali a Mara comentou aqui, ó, exatamente. Quando perdi tudo na enchente do ano passado, descobri que o dinheiro é muito bem-vindo e não uma maldição. Sem dinheiro, a nossa vida para. Exatamente. Se não tiver recurso, não anda, não movimenta. Igual eu falei, o dinheiro ele é um potencializador. Ele movimenta. Se você movimentar para o lado errado, você vai ter problemas. Mas se você está focado, você está condizente com o que você deseja construir, vai chegar coisas boas, vai chegar boas situações. Então, qual que é a diferença de você honrar os seus ancestrais e você repetir os padrões? Honrar não é você fazer as coisas do mesmo jeito que eles. Honrar não é você aceitar de cabeça baixa tudo o que eles falaram para você. Honrar não é você ficar salvando os seus pais. Não é você ficar todos os dias apagando os incêndios que eles criam. Isso não é honra. Isso, na verdade, é autossabotagem. Também é uma crença que acaba minando e travando a sua vida financeira. O que é honrar os seus ancestrais? É você reconhecer o valor da sua vida, reconhecer o quão importante é essa oportunidade que você tem hoje, e aí sim você começar a focar e fazer o seu melhor. É olhar para o ontem, agradecendo o que você fez, e hoje entender o que eu posso fazer de melhor amanhã. E sempre buscar essa busca contínua pela aperfeiçoação. Pelo aperfeiçoamento, perdão. Por você construir e ser uma versão sua melhor. Cada dia melhor. Isso é a melhor forma de você honrar os seus ancestrais. É o que a gente entende e aprende na constelação. Boa noite, Jennifer. Seja bem-vinda. Boa noite, Almira. Boa noite, Ana Maria, professora. Seja bem-vinda. Muito obrigado. Boa noite, Cristina. Seja bem-vinda. Boa noite, Meire. Seja bem-vinda. Boa noite, Roberta. Sejam bem-vindas aí. Então, pessoal, hoje nós estamos falando sobre a escassez financeira. E nós estamos quebrando aqui várias crenças. Várias situações que não cabem mais na sua vida. Boa noite, Maria Helena. Seja bem-vinda. Então, quando chega muito dinheiro na sua vida e da mesma forma vai embora, isso pode estar relacionado sim com um padrão de repetição ancestral. E como que funciona isso, Daniel? Quais foram as crenças? Né? A gente falou nessa primeira parte aqui da live, várias crenças relacionadas ao dinheiro. Existem várias outras. E hoje nós vamos aprender no final como resolver isso, tá? E aí uma das principais, né, situações, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas quais são os históricos que você tem da sua família com relação a dinheiro? Como que os seus avós lidaram com o dinheiro? Como que os seus pais administraram e cuidaram do dinheiro na vida deles? Tudo isso vai dizer e vai direcionar como você vai também construir e lidar com o dinheiro na sua vida. Se você não buscar conhecimento, se você não buscar se aperfeiçoar nessa área, você de forma inconsciente vai repetir esse mesmo padrão. E é o que a gente quer quebrar aqui a partir de hoje, tá? Boa noite, Wesley, seja bem-vindo. Boa noite, Dani Alves, seja bem-vinda. Bom, então vamos olhar aí, né, os nossos ancestrais, como que cada um deles, né, direcionam aí a nossa vida. Primeiro, o papai. Papai está relacionado a dinheiro? Tá. O pai leva o filho para o mundo. O pai abre o caminho do mundo. O pai traz segurança, traz direcionamento. Sem pai, muito provavelmente, você vai ter dificuldades de seguir as suas metas, de construir sua vida financeira. Sem pai, você não vai conseguir fazer planejamento, vai ser muito difícil. Você vai ter que se apoiar e buscar muitas referências para conseguir direcionar isso. E o que é estar sem pai? Não é que seu pai morreu, não é porque você não conheceu. É quando você não acessa a força do seu pai. O que é não acessar a força do seu pai? Quando as características negativas dele são maiores que as características positivas. Quando você guarda uma raiva, um ressentimento, quando você julga, cobra o seu pai, isso faz com que você se afaste da força dele.
E aí você começa a sofrer, carregar problemas, porque você não está conseguindo acessar a força do seu pai. Comenta aí quem que não está conseguindo acessar a força do pai e por quê, que eu vou te ajudar a quebrar essa crença hoje. Então, quando você se sente rejeitado aí pela figura paterna, meu pai não gosta de mim, meu pai não olha para mim, é muito comum que você comece a ficar inseguro. E com a insegurança você não consegue desbravar o novo, você não consegue enfrentar desafios. Se você não enfrenta desafios, muito provavelmente você não consegue ganhar o máximo que você pode. E uma dica, tá? O mesmo valor que você está endividado é o mesmo valor que você pode ganhar. Só está na polaridade errada, só precisa trazer para o positivo, tá no negativo. Se você faz uma dívida de 1 milhão, é porque você tem capacidade de fazer 1 milhão. Então precisa inverter essa polaridade, tá? Só que aqui a gente vai te ensinar a liberar a raiz do problema. O porquê que essa situação está acontecendo na sua vida. Quando a gente olha no campo da constelação, nós vamos observar no seu inconsciente o que está gerando essa situação, de você estar olhando para o dinheiro de uma forma negativa. Que ao invés de produzir dinheiro, de gerar riquezas, você está gerando dívidas, escassez, sofrimento, tá? Bom, também dinheiro está relacionado com a mamãe. Por que dinheiro está relacionado com a mamãe? A mamãe representa a vida. Mamãe é sucesso. Se você não consegue acessar a força da mamãe, se você cobra, julga, exclui a sua mamãe, naturalmente você vai atrair sofrimentos para a sua vida. E nada melhor do que um sofrimento com uma falta de dinheiro, né? Então, se você hoje está se sentindo esquecida, se as pessoas não se lembram de você, dá uma olhadinha para a sua relação com a sua mãe. Se hoje você não consegue realizar aquilo que você está se propondo, que você está construindo, dá uma olhadinha para essa relação com a mamãe. A Cláudia comentou aqui: pois é, isso aconteceu comigo. Sempre fui rejeitada pelo meu pai, mas mesmo assim o amo muito. Sim. E aí você precisa entender o seguinte, que não é sobre você. Não é porque o seu pai não gosta de você. Por que você foi rejeitada pelo seu pai? A gente não está aqui para julgar o que é certo e o que é errado. Só que nós precisamos entender que o amor de pai, ele é diferente do amor de mãe. E muitas das vezes nós esperamos que o papai nos dê o mesmo carinho, atenção, o amor que a nossa mamãe nos dá. Muito obrigado, Márcia. Seja bem-vinda. Muito obrigado, Helena, por compartilhar a live. Boa noite, Orion. Seja bem-vindo. Então, quando você olha para o papai e espera o mesmo amor da sua mãe, naturalmente você vai frustrar. Algum dia na sua vida o seu pai te prometeu que iria te amar, queria te cuidar, queria estar com você em todos os momentos da sua vida? Muito provavelmente que não. Então pode acontecer dos filhos absorverem as dores, as culpas da mamãe. Que pode ser que ela foi abandonada, não você. O papai, ele tem um amor que é contemplativo. Quando você faz algo, você é contemplada com esse reconhecimento, esse amor paterno. Muitas das vezes o pai também está preso com muita dor, muito sofrimento. Só que ele não pode transmitir essa dor para você. Mas se você cobra, julga e exclui ele, você acaba absorvendo. Né? A Cláudia comentou aqui: eu sou a caçula entre 16 irmãos. Muita gente, muito provavelmente, né, você foi criada mais pelos irmãos do que pelos próprios pais. Então já gera uma distância. Só que uma coisa que ninguém nunca vai tirar de você: o DNA dos seus pais, que está dentro de cada célula do seu corpo, e para sempre. Isso nunca vai mudar. Então, o que o seu pai fez, o que ele foi, era o que você necessitava, que você precisava naquele momento. E não quer dizer que o seu pai te amou ou não te amou porque ele não tinha tempo para olhar para você. E sim, que ele fez para você o que você precisava aprender naquele momento. E eu tenho certeza que foi ele não olhar para você, que ele não te ajudar, que fez você buscar aí essas 3, quase 4 fontes de renda hoje. Você aprendeu que você tinha que se resolver. Você tinha que correr atrás da sua vida.
E isso é muito força do pai. Quem tem falta de força paterna não consegue buscar aí mais do que 2 fontes de renda. Só quem acessa a força paterna que vai buscar. Então, olha para essa relação, é lapidar, é aperfeiçoar essa relação. Isso vai potencializar, vai aumentar ainda mais, tá? Boa noite, Maria. Exatamente, tenho muitas saudades dele. Isso tem relação? Pode sim, tá? A saudade, ela acontece, mas tem que ver a que ponto que isso está marcando as suas emoções. Se o maior sentimento que você tem por eles for saudade, aí sim prejudica. Mas se não é o maior, se tiver outros maiores, se tiver outras características maiores dos seus pais, fica mais fácil de você liberar e resolver isso, tá? Bom, e a forma como você lida com dinheiro, vocês estão cansados de saber, mas eu preciso sempre falar, porque temos pessoas novas por aqui, é justamente a vovó paterna, a mãe do seu pai. A forma como você olha para sua vovó paterna vai dizer muito de como você atrai o dinheiro para sua vida, como você é reconhecido na sua vida. Se a vovó era uma pessoa escassa, se a vovó era uma pessoa mesquinha, se a vovó sofreu, muito provavelmente você vai ter crenças muito arraigadas com o dinheiro. E quando você entende que essa dor, esse sofrimento da vovó paterna era dela, você tem possibilidade de fazer um futuro diferente. É comum que às vezes, principalmente para as mulheres, né? Se a mamãe não foi muito bem tratada pela vovó paterna, que carreguem muito sofrimento, que elas acabam assumindo ali a dor, né, que essa mãe tinha dessa vovó paterna, né, da sogra. Então você não pode mais carregar essa dor. Esse é um problema da sua mãe com a sua avó. E isso não tem nada a ver com você. É um problema das duas. Você não pode trazer para sua vida, tá? Boa noite, Vasco. Seja bem-vindo. Bom, então vamos fazer um exercíciozinho para limpar essa parte aí com os ancestrais? Vocês querem? Comenta aqui se vocês querem. Um exercício para limpar aí com seus pais. Boa noite, Silmara. Seja bem-vinda. Querem exercício para limpar aí um pouquinho a vida financeira com os pais? Comenta pra gente aí. Boa noite, pessoal do YouTube. Seja bem-vindo. Nalva, queremos. Bora lá. Liamara, queremos. Bora lá. Bom, então vamos lá. Esse é o exercício onde você vai observar as suas emoções, tá? Olhando o que você está sentindo, o que está chegando para vocês. Bom, então escolhe um local confortável para você ficar. Pode ser deitado, sentado, como for melhor para você, tá? O importante nesse momento é você observar o que você está sentindo, o que está chegando para você nesse exercício, tá? Michele, vamos lá, junto com a gente, tá? Todo mundo pronto? Fechem seus olhos, focando a sua atenção na sua respiração. A cada respiração vai ficando mais profundo. Sentindo cada vez mais o seu corpo relaxando. Liberando todo e qualquer ponto de tensão que você estiver sentindo. Visualizando na sua frente seu papai e sua mamãe. Observando como eles estão. Se eles estão próximos ou se eles estão longe. O que você sente quando você olha para os seus pais?
Você se sente acolhido? Seus pais se abraçam? Ou seus pais ficam longe um do outro? Qual sentimento cresce dentro de vocês? Vem à tona uma mágoa do passado? Você se sente rejeitado? Ou você se sente amado e respeitado? Respirando fundo e se aproximando dos seus pais. Mentalmente você vai dizer para eles, se possível verbalizando: eu vejo vocês como os meus pais grandes, os únicos pais possíveis. Eu tomo a vida que veio de vocês. Eu deixo com vocês o que não é meu. Eu entendo que vocês fizeram o melhor por mim e para a minha vida. Mas agora eu sigo adiante com gratidão. Sentindo seus pais abraçando você, sentindo todo o carinho e atenção que eles têm para te dar. Qual que é o sentimento que vem à tona? O que você sente com esse abraço afetuoso dos seus pais? De forma sutil, o seu pai te vira de costas para eles. E assim como a sua mãe, colocando as mãos sobre os seus ombros, seus pais dizem para você: nós confiamos em você. Nós sentimos muito orgulho da pessoa que você se transformou. E nós te libertamos para você seguir o seu destino. E sempre estaremos aqui para te acolher, te proteger, sempre dentro do seu coração. Caminhando para frente, com a certeza do amor dos seus pais dentro do seu coração. No seu tempo, você pode abrir os seus olhos. Bom, seguindo aí, comenta por favor o que vocês sentiram. Se alguém puder falar o que veio à tona, o que sentiram, o que veio para vocês, vai ajudar bastante, tá? Boa noite, Karen, seja bem-vinda. Boa noite, Alice, seja bem-vinda. Boa noite, Borda Recheada, seja bem-vinda. Boa noite, Leonardo, Agenor, sejam bem-vindos. Boa noite, Heloísa, seja bem-vinda. Boa noite, Luca, seja bem-vindo. Comenta aí, por favor, como foi o exercício para vocês. O que vocês sentiram,
O que chegou para vocês? Alice comentou, paz, amor e gratidão. Perfeito, Alice. Muito obrigado por participar do exercício. Liamara, Nalva, como foi para vocês? Patrícia, Michele, publicar aqui. Boa noite, Aline, seja bem-vinda. Liamara comentou, foi um misto de sentimentos. Quer comentar sobre algum? Patrícia comentou, leveza para ir embora. Ótimo. Isso é sempre ter a certeza no seu coração, Alice e Patrícia, que vocês estão livres para fazer o seu melhor na vida, para transbordar, para trazer muita luz na vida de vocês, tá? Frase do Bert Hellinger que eu coloquei para vocês. Quando honramos nossos pais e aceitamos tudo o que veio deles, recebemos a força para prosperar. Quando honramos nossos pais e aceitamos tudo o que veio deles, recebemos a força para prosperar, tá? Então, quando você entende isso, que os seus pais fizeram tudo o que você precisava nessa vida, tudo o que você precisou até hoje está contido nos ensinamentos que seus pais te trouxeram, a vida vai ficando mais leve, vai ficando mais fácil, né? Que é diferente de quando a gente cobra, julga ou exclui eles, tá? A Liamara comentou aqui, né? Primeiro mágoa, depois entendimento, logo após gratidão e leveza. Ótimo. Então vocês estão conseguindo liberar, estão conseguindo libertar esses sentimentos, essas dores, né? Boa noite, Douglas. Boa noite, Dileuza. Seja bem-vinda. Bom, então, seguindo aqui. Esse exercício, pessoal, vou tentar fazer ele um corte para deixar aqui no Instagram. Mas, de toda forma, tá lá no YouTube a live gravada amanhã, tá? Hoje não vai ficar lá salvo, não. Vou tentar fundir as duas e coloco lá para vocês de uma forma mais leve, tá? Vocês podem repetir mais vezes. Enquanto vierem sentimentos ruins, pensamentos ruins, pode repetir o exercício que vai ajudando a limpar, tá? Bom, então agora nós vamos falar de dinâmicas ocultas na nossa família. Existem dinâmicas ocultas que nós herdamos dos nossos ancestrais que acabam impactando e travando a nossa vida financeira. E por isso, de forma inconsciente, nós começamos ali a repetir padrões que não desejamos, que não aceitamos, tá? Bom, e aí nós temos o primeiro exemplo que eu vou dar aqui para vocês, que é a exclusão de membros da família. Pode ser irmãos, pode ser ancestrais, pessoas que foram julgadas, excluídas, né? Pessoas aí que não tiveram o seu lugar respeitado na família. E quando na família nós carregamos esse histórico, é natural que alguém precise ali repetir, precise sofrer, precise honrar essa pessoa que foi excluída, tá? Por isso que eu sempre falo, não pode excluir, principalmente ancestrais, tá? Já tive clientes que falaram pra mim, eu queria apertar o botãozinho de excluir pro meu ancestral. Primeiro que não existe. Segundo, se você conseguir, prepara que a vida vai ficar bem complicada, tá? Então, quando exclui, nós precisamos incluir novamente, tá? No processo da constelação, nós conseguimos identificar qual que está sendo excluído, o porquê que ele foi excluído e como reincluir ele, tá? Outro problema muito sério, né, que são essas dinâmicas ocultas, é a lealdade inconsciente, né? Às vezes um antepassado que sofreu muito por dinheiro, né? Pode ser um ancestral que teve que migrar por conta de uma crise financeira. Pode ser algum ancestral que passou fome. Pode ser algum ancestral que sofreu algum tipo de perseguição. Podemos ter algum ancestral que faliu financeiramente. Pode ter algum ancestral que roubou a herança, que fez mau uso do dinheiro. E, de forma inconsciente, muitas pessoas se aprisionam nessas histórias. E, com isso, começam a repetir esse padrão de dor e sofrimento. Boa noite, Adriana. Seja bem-vinda. Boa noite, Ramilson. Sejam bem-vindos. Boa noite, Albertina. Alguém consegue
Alguém lembra aí de alguma história dessa de sofrimento? De lealdade inconsciente? De algum ancestral que sofreu, que teve alguma dor? Adriana, legal, bora lá. Nós estamos falando hoje sobre escassez financeira, né? Quebrando as crenças aí financeiras. Já fizemos alguns movimentos aqui também, tá? Tem algum ancestral na sua família que perdeu muito dinheiro, que sofreu alguma perda, né? Que foi de forma injusta, que sofreu por conta dessa perda? Tudo isso são movimentos de lealdade inconsciente, tá? Outro ponto, né? Que são as dinâmicas ocultas que a gente fala, é justamente ali sentimentos de culpa, de não merecer, né? De não ter mais sucesso que os pais, por exemplo, de sentir culpado pela vida, né? Isso acontece muito quando os pais colocam os filhos no meio do conflito do relacionamento. É como se esses filhos precisassem o tempo inteiro justificar a sua própria vida. E por isso acabam abrindo mão do financeiro, porque acreditam que se tiverem muito dinheiro, tá protegendo, vamos levar assim, né? Acreditam que se tiver muito dinheiro, a dívida deles vai ficar maior, a culpa vai ficar maior. Então precisamos nos libertar disso, entendendo que o conflito do relacionamento dos seus pais é somente deles. Você não pode resolver isso. Por mais especializado, por mais forte que você seja, você nunca vai conseguir resolver o problema do relacionamento dos seus pais. Eles sempre vão arrumar uma forma de gerar mais conflito. Então, quando você reconhece, né, que o relacionamento deles é uma questão deles, que você não tem culpa nisso, né? Muitas pessoas se sentem culpadas também, são aquelas: ah, minha mãe só casou com meu pai só casou com a minha mãe porque estava grávida de mim. Nossa! Dentro da barriga dela você já era super poderoso, fez os dois se casarem. Não, não foi assim. Essa é uma história que foi te contada. É uma crença que você herdou, mas que não quer dizer que essa é a sua vida. Então, quando você entende que o casamento deles, a história de amor deles, é a vida deles, você consegue se libertar financeiramente, você consegue respeitar a sua própria vida. Muito obrigado, Adriana. Boa noite, Dalva, seja bem-vinda. Então, precisamos honrar, amar e respeitar os nossos ancestrais. Eu falei lá atrás na live que caiu, como honrar os nossos ancestrais. Honrar não é você abaixar a cabeça e aceitar tudo que eles falaram. Não é você cuidar deles. Não é você viver em função deles. Honrar significa você entender o valor da sua vida, significa você respeitar a sua vida e, acima de tudo, priorizar e fazer o seu melhor na sua vida. O exemplo básico que eu dou é: imagina que você tem um filho e você paga uma escola muito cara para esse filho. Você quer que esse filho fique lá na escola preocupado se você está bem em casa? Ou se você quer que ele se empenhe, se esforce e estude, né? Que ele tire boas notas nessa escola? Do mesmo jeitinho são seus pais. No fundo, eles querem, mesmo que eles não falem isso para você, eles querem que você viva a sua vida, que você faça o seu melhor. E essa é a melhor forma de você honrar os seus ancestrais. Tá? Bom, trazer uma frase aqui do Bert Helling novamente aqui para vocês, tá? Bert Helling, para quem não sabe aí, é o desenvolvedor da constelação sistêmica familiar, tá? O dinheiro serve à vida. Quando colocamos a vida em primeiro lugar, o dinheiro flui naturalmente, tá? Uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês: a única solução que existe se chama vida. Não existe nenhum problema que a solução não seja vida. Se você vive o seu máximo, o seu melhor, você consegue resolver toda e qualquer situação que chega aqui para você, tá? E nós, né, somos aí a geração que vamos mudar, que vamos romper com esse padrão, essa dor, esse sofrimento. Você não pode mais arrastar os problemas dos seus ancestrais.
A Terra não comporta tanto peso e sofrimento. E você tem conhecimento, você tem acesso à informação capaz de libertar todo esse sofrimento, toda essa dor. E agora é hora de você conseguir liberar não só você, mas também todos os seus ancestrais que estão presos nesse problema. Comenta aqui, por favor, quem sente que está preso aí dentro de alguma dessas lealdades inconscientes. Bom, ó, tem um exercício aqui, guardadinho aqui com todos os seus ancestrais para poder liberar o financeiro. Quem mais quer? Que aquele primeiro lá foi só com o papai e com a mamãe, que a live caiu. Comenta aí se vocês querem esse exercício. Bora lá, quem mais? Yamara, sim, eu quero. Bora lá. Adriana comentou, bora lá, Adriana. Vamos junto. Obrigado por curtir, pessoal. Quem mais tá com a gente? Bora lá. Vamos fazer mais um exercício, que hoje é para liberar de vez, tá? Antes de entrarmos nesse exercício, vamos entender uma coisa aqui. Dinheiro é uma frequência, é uma vibração. E o dinheiro, energia, não o papel moeda, o dinheiro, energia, ele tem uma energia feminina, uma energia yin. Da mesma forma que vocês, mulheres, gostariam de ser tratadas pelo namorado, esposo, cônjuge de vocês, vocês também precisam tratar o dinheiro. O dinheiro precisa se sentir atraído, nunca perseguido. E entender que o dinheiro, ele é um fluxo. Ele vai e ele volta, ele vai e ele volta. Assim como uma onda do mar. E se você não souber respeitar esse movimento dele vai e volta, você acaba sofrendo. Igual como uma pessoa vai entrar no mar ali e ela não sabe entrar, ela acaba tombando pelas ondas. Então é sentir, conectar com essa frequência, essa oscilação. E entendendo o que? O dinheiro sempre vai chegar para você, o recurso ele sempre vai chegar para você. Mas se você perseguir ele, ele vai fugir de você. Então, literalmente, entender que o dinheiro vem para você, né? Que é até um dos termos aí, dos mantras falados no Barra de Axis, né? O dinheiro vem a mim com alegria, facilidade e glória, né? Então é atrair. Bora, Adriana, vamos mudar essa realidade, amiga. Nós somos parceiros aí de trabalho aí, vamos fazer isso aí acontecer. Você se cura para curar várias pessoas. Vamos mudar essa realidade, tá? Depois nós vamos conversar isso aí, nós vamos mudar essa frequência em você, tá? Então, quando esse dinheiro fica, né? Você corre atrás dele, ele vai fugir de você. Imagina só se você conhece um homem para se relacionar aí hoje e esse homem fica correndo atrás de você. Te manda mensagem toda hora, quer saber de você toda hora, quer falar com você toda hora. No começo pode até ser legal, mas daqui a pouco você fala, olha, esse cara é doido, né? A Nalva perguntou aqui, como seria perseguir o dinheiro? Se toda hora você está preocupada em ganhar mais dinheiro, preciso ganhar dinheiro, preciso ter dinheiro, precisa vir dinheiro, tá faltando dinheiro aqui, eu tenho que pagar essa conta, eu preciso fazer uma viagem agora que eu preciso do dinheiro. Então, o sentimento de escassez é a mesma ansiedade que se você colocar sobre uma mulher no relacionamento, ela vai fugir. E se você não olhar de forma diferente para ela, não cuidar dessa frequência que é o dinheiro, ele acaba fugindo da sua vida. Então, igual eu falei, o exemplo da onda do mar. Uma hora está mais alto, uma hora está mais baixo. Uma hora está mais alto, uma hora está mais baixo. É você sentir esse movimento. Quando ela está alta, é hora de trabalhar. Quando ela está baixa, é hora de descansar e se preparar para a próxima onda. E é assim o movimento da vida. Seguir esse fluxo. Tá? Entendeu aí, Nalva? Ou quer que eu explique mais? Boa noite, Bernardo. Boa noite, Alice. Boa noite, Ataíde. Sejam bem-vindos aí. Bora para mais exercício, Michele? Bora lá.
Todo mundo pronto? Bora, fechando os olhos. Respirando bem fundo. Sentindo cada batida do seu coração. Ao sentir cada batida do seu coração, vai ficando mais forte, mais quente. Mentalmente, começa a se formar um grande círculo ao seu redor. Começando pelo seu pai, sua mãe, seus avós, bisavós, tataravós, esse círculo vai se aumentando. Esses ancestrais de mãos dadas ao seu redor. Vibrando de alegria por enxergar todas as suas vitórias, tudo que você se transformou nessa vida. E olhando para eles, você repete em voz alta, mas não com a sua voz normal, mas com uma voz que vem lá de dentro do seu coração, lá do fundo. Essa voz que vem como um suspiro, mas que traz um desejo inconsciente e forte da sua alma. Em voz alta vocês vão repetir, olhando nos olhos de cada um deles. Eu vejo a luta de vocês. Eu honro todo o esforço que vocês fizeram. Eu aceito que cada um de vocês viveu o que era necessário e preciso, mas somente para a vida de vocês. Mas a partir de hoje, eu me liberto e escolho em minha vida prosperar e criar uma nova história para toda a nossa família. Com gratidão, honra e amor, eu me comprometo em somente honrar a história de cada um de vocês, sendo a minha melhor versão. Respira bem fundo, sentindo a energia do amor de cada um desses ancestrais chegando até você. Sentindo o calor do coração que vibra ardentemente de cada um deles dentro de você. Onde você começa a ouvir da boca deles palavras como: nós te amamos, nós respeitamos as suas escolhas, nós acreditamos e confiamos em você. Você é amado pelo que você é. Você está livre.
Acalmando o coração, respirando bem fundo. No seu tempo, você pode abrir os olhos. Respirando cada vez mais devagar e lento, soltando. Soltando. Boa noite, Carol. Boa noite, Marília. Boa noite, Marcelo Bandeira. Boa noite, Geórgia. Boa noite, Zé Maurício. Boa noite, Ilma. Boa noite, Lucy. Boa noite, Shaira. Boa noite, José de Deus. Boa noite, Oneide. Boa noite, Bibi. Boa noite, Ataíde. Bom, pessoal, quero ouvir de vocês o que vocês sentiram aí nesse movimento. Como foi esse momento aí com os seus ancestrais? Comenta aí, por favor. Como que foi esse momento aí para vocês? A Adriana comentou aqui pra gente, eu senti um grande alívio. Adriana, essa é a voz da sua alma. Esse, né, é o sonho, é o desejo de cada um dos seus ancestrais. Que você se transforme nessa grande mulher que você se propôs a ser. Essa grande mulher que veio não só para se libertar, mas para libertar várias mulheres da sua família, várias mulheres e pessoas ao seu redor. E essa é a chama que tem que estar acesa no seu coração a cada dia, a cada instante, cada respiração. Cada oxigênio que entra dentro de você tem que ter esse propósito de transformar e irradiar todo esse amor que existe dentro de você. Bom, bora lá. Boa noite, Sheila. Seja bem-vinda. Boa noite, Bibi. Como é que foi, pessoal do Instagram? O que vocês sentiram aí? Alexa, tocar música clássica. A estação Ultimate Classical. Bom, frase do Bert Hellinger pra gente entender esse momento que a gente viveu e agora. A gratidão é a base da prosperidade. Onde há gratidão, a abundância cresce. Bert Hellinger. Liamara comentou aqui, ó. Foi forte, senti muito bem-estar depois. Se senti vontade de correr livre, leve e solta. A Nalva comentou aqui, ó, veio muito dono. Não entendi, Nalva, comenta de novo, por favor. Muito sono, né? Normal, porque tá pesado, você tá liberando muito peso, você tá carregando desses ancestrais, tá? É normal acontecer. Alice comentou, força e gratidão, ótimo, perfeito, tá liberando e tá acessando aí essa força, né? Boa noite, Sussu, boa noite, Dulce, boa noite, Lisa, boa noite, Selfie, boa noite, Sheila. Boa noite, Mari. Sejam bem-vindas aí. Quem mais, pessoal? O que vocês sentiram? Então, repetindo aí a frase do Bert Hellinger para vocês. A gratidão é a base da prosperidade. Onde há gratidão, a abundância cresce. Bert Hellinger. Boa noite, Rosane. Seja bem-vinda. É sempre importante vocês lembrarem que o dinheiro não é o problema. Ele é apenas o reflexo das nossas dinâmicas internas. O que está acontecendo dentro do seu coração com as suas emoções fala muito sobre o que está acontecendo na sua vida financeira. E quando nós nos conectamos com a história dos nossos ancestrais, nós conseguimos honrar os nossos pais e ancestrais, nós conseguimos acessar toda a abundância que sempre esteve disponível para todos nós. Então, vocês hoje estão livres para acessar toda essa abundância. Patrícia comentou aqui, me deitei como um feto e não fiquei deitada. Isso. Tem uma necessidade aí de acolhimento, né, Patrícia? Precisamos olhar um pouco para isso.
entender onde você teve essa ferida, essa dor aí, provavelmente do abandono, tá? Pode ser no período fetal, ou então pode ser nos primeiros anos aí de vida, tá? Observar isso, olhar quais são as histórias, o que que você lembra, o que que você sente desse período, para justamente você conseguir aí, né, liberar, resolver essas questões aí na sua vida, tá? Então, olha direitinho com carinho para essa situação, para essa questão, tá? Boa noite, Elinaldo, boa noite, Edna, boa noite, Silvia, boa noite, Maria de Lourdes, boa noite, Carla, boa noite, Lucian, boa noite, Fabiano, Etienne, sejam bem-vindos aí à nossa live. Pessoal, então, por hoje é só. Patrícia, se quiser, me chama no privado que a gente vai olhar para essa questão, tá bom? Gratidão pela presença de todos vocês que desejam entender e conhecer um pouquinho mais sobre a constelação. Acompanhe os nossos stories diários, tem os posts lá no feed que ajuda a entender e compreender um pouquinho mais sobre a constelação, tá? Quem tiver dúvidas pode mandar mensagem no direct, mas quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais sobre a constelação, tem o nosso curso interativo lá que é Honre a Sua Força Ancestral, tá lá no link da bio, só acessar, tá? E para quem deseja se constelar, se libertar dessas dores, desses problemas, desses padrões de escassez, se esses exercícios fizeram sentido para você, vem aprofundar comigo e experimentar a constelação completa, onde você vai ter a oportunidade de entender o porquê a sua vida está nessa situação e como você pode se libertar, tá bom? Muito obrigado por toda a participação de vocês. Estaremos aqui todas as segundas-feiras, às 21h21, com um tema diferente. Como a constelação pode te transformar e libertar muito de seus problemas e situações, tá bom? Beijo no seu coração, até a próxima segunda. Tchau, tchau!